Olá, estamos aqui mais uma vez para trabalhar algumas ideias com vocês sobre ciência política, novamente. E hoje a prioridade aqui é trabalhar com vocês um texto de Maquiavel. Eu sei que vocês já tiveram aulas de Maquiavel, Maquiavel é um clássico, né? Mas hoje eu queria trabalhar um aspecto de Maquiavel um pouco diferente, onde a ciência política tem dado mais ênfase. Eu sei que todo mundo gosta de falar do príncipe, mas o objeto de discussão nesse momento, pelo viés da ciência política, é uma outra obra dele também, os comentários sobre a primeira década de Tito Livio. Qual que é o problema de Maquiavel? Qual que é a problematização de Maquiavel, né? O que Maquiavel tem a ver com liberdade de expressão, com democracia, com liberalismo? Porque é um rótulo, né, de que Maquiavel é o perverso, é o mal, e ele pode ser revisitado no tempo presente, pode ser muito adequado estudar Maquiavel no tempo presente, sobretudo pensar qual é o papel do agente político, da liderança política e qual é o papel propriamente do Estado. Então, essa é uma pauta interessante. Eu sei que ele já foi execrado, demonizado por muitos comentadores, há muita depreciação sobre Maquiavel. Mas antes de evidenciar a contribuição de Maquiavel, digamos assim, a proposição de Maquiavel, para a gente explorar hoje dois conceitos muito importantes no tempo presente, que é o liberalismo e a democracia, a gente precisa compreender algumas coisas anteriores, né? A visão de Estado de Maquiavel. O Estado, segundo Maquiavel, ele é sempre imposto pela força. Então, como é possível trabalhar Maquiavel associando ele a liberalismo, à liberdade? Parece impossível, mas não é impossível. O homem de Florença, o secretário florentino, ele está muito atual ainda no tempo presente e pode ser ainda muito importante nessa discussão, tá? E aí é que eu quero fazer a contribuição. Mas no Príncipe, que é o que mais se comenta de Maquiavel, nós encontramos uma cômoda lista de conselhos pouco escrupulosos, né? Um tanto quanto que antiéticos, mostrando aquilo que Maquiavel mais tinha, na verdade, o realismo. As coisas como elas realmente são, e não como aquilo que eu gostaria que fosse. E é aí que a ciência política ganha destaque com Maquiavel, né? A sua visão pragmática, concreta, objetiva, né? De se eliminar toda e qualquer competição externa ou interna, evitar toda e qualquer concorrência, né? Ver o inimigo como inimigo, tá? Não há Estado, segundo Maquiavel, quando as fronteiras estão inseguras ou se existe uma guerra civil, que é o maior problema, né? A famosa quinta coluna, problema interno de um país, de uma república, no caso de Florença. Ora, quando as duas condições, paz externa e paz interna, estão satisfeitas, podemos falar que sim, existe um Estado. Olha, o Brasil vive um grande momento hoje externamente, mas e internamente? Há uma pacificação ou essa polarização tem atrapalhado, né, a nossa estabilidade política, né? Então, essa é uma questão que interessa, tá? O que impressiona na obra O Príncipe, né? O que mais impressiona, né? E o que Maquiavel tem a ver realmente com essas questões do tempo presente, né? Vamos pensar assim? A natureza cruel de Maquiavel é pela luta pelo poder. Eu preciso manter o poder, tá? E a competição para Maquiavel aparece como um fator inescapável, né? Claro que outros autores também trabalharam na questão do homem é inimigo do próprio homem, Hobbes, por exemplo. Mas, segundo Maquiavel, em um conflito de forças é necessário que alguém tenha mais força, né? Que haja alguém como o combatente, o vitorioso, não importa qual. Então, ele dá um grande valor a estratégias, a armas, a força e, é claro, a violência. Ele dá muita ênfase para a violência. Segundo ele, quem quiser construir um Estado necessita ter 3 fatores. O primeiro é alheio à sua vontade. Existem circunstâncias que podem ser favoráveis, não depende
do agente político e sequer depende do Estado, né? Ou seja, num contexto benéfico, não é um contexto de, de pacificação positivo, não é suficiente para a gente ter resultado. Mas a circunstância é importante também, é um fator. Em outras palavras, pode haver condições objetivas que impedem a construção do Estado, mas as circunstâncias é bom que esteja favorável. Em segundo lugar, tem que ter alguém disposto, alguém que vai combater o bom combate, né? Um agente político, alguém que seja determinado, que seja ousado, as circunstâncias favoráveis. Mas só as circunstâncias não bastam, é preciso que haja um sujeito, tá? Que vai aglutinar força, que vai movimentar as outras pessoas, né? Vai ser um grande líder. E, em terceiro lugar, é preciso que esse líder exista, que é o segundo fator, né? Esteja no lugar certo, na hora certa, mas é preciso que ele queira fazer. Aí vem a famosa questão da vontade política. Você sabe que tudo depende da vontade política, né? Então é imprescindível que haja coragem para que esse príncipe possa fazer o que ele quer fazer. Então, qual é a grande sacada de Maquiavel, né? Muitas vezes, agir de modo imoral, de modo ilícito, de modo antiético, para se estabelecer uma nova moral, uma nova ética, né? Parece até uma contradição, mas não é uma contradição. Em outras palavras, estar disposto, se necessário, a usar a violência contra o concorrente, a matá-lo, a mentir, a subornar, até alcançar a vitória final. Porque para Maquiavel o importante é vencer, não importa como vencer. Então, no capítulo 6 desse famoso livro, O Príncipe, né, ele vai dizer que principados devem existir absolutamente novos, que não tenha nenhuma vinculação com a anterioridade. Começar uma nova potencialização. E ele cita alguns heróis para ele, alguns ícones, né? Moisés, por exemplo, que teria tirado o povo de Israel do domínio dos egípcios, né? Como um salvador. Ciro, por exemplo, grande imperador persa. Rômulo, grande fundador de Roma. E o famoso mito grego Teseu, né? São esses os nomes que ele quer que o príncipe se espelhe, que tenha força, né? Então, veja bem, em comum, o que esses três, ou esses quatro elementos que eu acabei de comentar tinham, né? Circunstâncias favoráveis, eles estavam ali e eles tiveram coragem para agir. Eles teriam encontrado condições propícias para ter uma ação concreta. Digamos que a sorte também sorriu para eles, que é a circunstância, né? A história foi favorável para eles e eles aproveitaram a oportunidade. No Brasil, nós costumamos falar muito de que o cavalo passou encilhado. Moisés se deparou com um novo povo de Deus, escravizado pelos egípcios, então ele deu uma esperança, né, uma perspectiva. Ciro viu os persas descontentes com o domínio dos medas e resolveu colocar um governo diferente, né? Rômulo, que venceu seu irmão Remo, né, vai ser um grande líder também, porque matou o seu próprio irmão. Teseu, por fim, não teria podido revelar suas virtudes se não tivesse encontrado atenienses dispersos, né? Então ele vai se destacar porque os outros não se destacaram, e é bem assim, é quase que uma gangorra, para um estar, o outro não pode estar. Então, o dirigente político, ele não inventa a necessidade da ação política. Ou ela existe objetivamente, né? Ou toda sua possível virtude não servirá para nada, né? A sua virtude é a força. Ele tem que ter a virtude e a força, né? Mas tem que ter também um cenário favorável, né? A fortuna, o que é a fortuna? A fortuna é a história estar do seu lado, né? Os ventos estarem favoráveis a você, né? E nem sempre os ventos estão favoráveis, né? A gente sempre costuma dizer isso. Se você começar a prestar atenção, quantas vocações políticas não teriam sido desperdiçadas por terem aparecido em momentos errados? De outra parte, outra pergunta difícil de responder é quantas possibilidades históricas não terão sido perdidas pela ausência de dirigentes dotados de virtudes, de força, de disposição, de interesse e de vontade política. Então, muitas coisas não aconteceram porque faltava uma coisa ou faltava outra coisa. Então, essa é uma contribuição de Maquiavel importante que eu queria passar para vocês. E os líderes políticos, hoje a gente está falando muito, né, dos agentes políticos, das lideranças políticas, mas do Estado também, é preciso ter essa combinação, tá? É preciso que haja os ventos favoráveis,
digamos assim, as circunstâncias, mas é preciso que haja a pessoa certa e ele tenha coragem de agir. Um abraço a todos.